A inflamação crónica, uma condição caracterizada pela ativação persistente da nossa resposta imunitária, torna-se ou tornou-se uma preocupação crescente na nossa sociedade. Embora a inflamação, que é um mecanismo de defesa de autopreservação, ela sirva para proteger o nosso corpo contra ameaças, pode-se também tornar problemática quando a resposta aguda se torna numa resposta crónica. Essa mudança pode ocorrer devido a vários motivos que serão discutidos no episódio de hoje. A inflamação crónica pode ter implicações profundas na nossa saúde, incluindo a manifestação de doenças crónicas e disfunção metabólica. A inflamação é um mecanismo de defesa que o nosso corpo apresenta quando, claro, se depara com uma ameaça. Este mecanismo envolve principalmente a resposta do nosso sistema imunitário a estímulos externos ou a disfunções internas. O processo começa como uma resposta inflamatória aguda, onde as células imunitárias e os nossos mediadores não imunes reagem a vírus, bactérias e toxinas, e então a função da resposta inflamatória é o quê? É eliminar a ameaça, é reparar as nossas células e é recuperar a nossa homeostasia, ou seja, a saúde do nosso corpo. Agora, devido a fatores de estilo de vida, devido a exposições ambientais e fatores fisiológicos e biológicos, nem sempre esta resposta da inflamação, esta resposta aguda de inflamação pode ser interrompida. E quando isto não acontece, quando não interrompemos esta resposta aguda inflamatória, ela torna-se uma resposta crónica, uma inflamação crónica, sistémica não infecciosa, o que vai levar a um declínio na nossa tolerância e na função do nosso sistema imunitário, que só por si abre as portas para uma maior suscetibilidade a outras doenças e a outras alterações na nossa saúde. Nós sabemos que as condições comuns de inflamação crónica incluem doenças que todos os dias já ouvimos falar, como por exemplo as doenças autoimunes, as síndromes de dor crónica, as artrites, as doenças cardiovasculares, a diabetes, as alergias, incluindo alergias alimentares, as doenças respiratórias. Portanto, existe um grande leque de condições de saúde comuns associadas a uma inflamação crónica. E então, quando olhamos para as causas comuns relacionadas à inflamação crónica, verificamos que existem 4 causas mais regulares, mais comuns. São elas os agentes infecciosos, a autoimunidade, a inflamação aguda recorrente e o stress oxidativo. No que respeita aos agentes infecciosos, nós sabemos que quando uma infecção aguda não é tratada, ela pode se tornar numa inflamação crónica. Isto é frequentemente observado em situações em que ocorrem infecções pelo vírus Epstein-Barr, por exemplo, ou por infecções parasitárias e infecções fúngicas. E muitos destes agentes patogénicos, eles podem de facto prejudicar o nosso corpo e também permanecerem inativos, exacerbando os seus sintomas, ou seja, dando-nos a conhecer da sua presença quando o corpo está sob stress ou devido a outras infecções agudas. No que respeita à autoimunidade, nós sabemos que as doenças autoimunes têm uma relação bidirecional com a inflamação e embora a autoimunidade possa favorecer o processo inflamatório, a inflamação aguda também pode desencadear, neste caso, respostas imunitárias disfuncionais, levando ao desenvolvimento das tais doenças autoimunes. Já no respeito à inflamação aguda recorrente, é quando ocorre uma resposta inata, ou seja, a inflamação aguda, como eu disse no início, é uma resposta inata do sistema imunitário a uma lesão, a um agente patogénico, ou mesmo um fator ambiental específico. Então, quando a inflamação aguda não se resolve rapidamente, ela pode propiciar o desenvolvimento de uma inflamação
crónico. Por isso é que uma pessoa que é mais propensa a contrair infecções agudas também tem uma maior probabilidade de no futuro vir a desenvolver um estado de inflamação crónica. E por último, uma das causas muito comuns de inflamação crónica está relacionada com o stress oxidativo. O stress oxidativo é a produção excessiva de espécies reativas de oxigênio. Ainda assim, estas espécies reativas de oxigênio têm um lugar na nossa homeostase celular, mas o problema, mais uma vez, é que quando não são controladas pelos antioxidantes, podem causar danos ao nosso ADN, aos nossos lípidos e às nossas proteínas. Por isso é que o excesso de espécies reativas de oxigênio pode libertar ou pode aumentar a produção de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo as lipoproteínas oxidadas, que por sua vez vão desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento de uma inflamação ou de uma doença crónica. Um aspecto que tem sido muito falado nos últimos anos é a relação entre a inflamação crónica e o aumento de peso. Hoje em dia sabemos que a inflamação crónica pode levar ao aumento de peso através de vários fatores fisiológicos e de estilo de vida. Portanto, hoje em dia já sabemos que a libertação de citocinas durante o processo inflamatório pode aumentar a gordura visceral. Além disso, a inflamação também pode alterar o nosso apetite, pode interferir com as nossas hormonas de saciedade e pode levar como consequência a uma alimentação excessiva e promover igualmente o aumento de peso. Mas esta relação é bidirecional, ou seja, o tecido adiposo ou as nossas células adiposas podem contribuir para a secreção de mediadores inflamatórios, ou seja, podem contribuir para um aumento de inflamação no nosso corpo, o que significa que quando existe um excesso de células adiposas, ocorre também uma maior produção de mediadores pró-inflamatórios, como a interleucina 6. A questão é que o aumento destes mediadores, o aumento destes compostos inflamatórios, pode causar ainda mais stress oxidativo, aumentar a proteína C reativa, que nada mais é do que um marcador inflamatório, e piorar o nosso estado inflamatório, o nosso estado de saúde, transformando numa inflamação crónica. Existem várias análises que podemos fazer para tentar perceber como como estão os níveis de inflamação no nosso corpo. Existem vários marcadores inflamatórios que podemos verificar, que podemos dosear, como a proteína C reativa, a velocidade de sedimentação, a ferritina e o fibrinogênio. Também podemos fazer análises a marcadores de doenças autoimunes, bem como marcadores de stress oxidativo. E com estes dados podes, em conjunto com o profissional de saúde que te acompanha, verificar como estão os níveis de inflamação no teu corpo e depois procederem a estratégias para ajudar a diminuir, melhorando a tua saúde. Na área da naturopatia, temos sempre como base de tratamento a nutrição, o estilo de vida e a inclusão de suplementos, bem como de plantas medicinais, os fitoterápicos. Na nutrição, um dos pilares-chave é a criação de uma rotina alimentar anti-inflamatória, ou seja, com base em alimentos anti-inflamatórios. Basicamente é seguir a pirâmide alimentar da dieta anti-inflamatória, que consiste num consumo moderado e elevado de alimentos ricos em antioxidantes, como as frutas e os vegetais, um consumo de alimentos ricos em fibra, em gorduras saudáveis e um consumo de proteína adequada. Felizmente temos vários estudos que concluem que a implementação de uma dieta anti-inflamatória tem um efeito bastante significativo na redução dos marcadores inflamatórios elevados e também na melhoria do estado de saúde geral das pessoas. No que respeita à suplementação e à fitoterapia, nós temos também várias estratégias ao nosso dispor. Vou-te falar daquelas que considero
essenciais. Por exemplo, temos a curcumina. A curcumina é o composto ativo da curcuma. A curcuma é uma raiz com um ingrediente cujo ingrediente ativo é a curcumina, e é uma raiz que tem sido utilizada há séculos com muitos benefícios para a saúde. No que diz respeito à inflamação, a curcumina tem uma grande capacidade antioxidante ao suprimir as nossas vias pró-inflamatórias, que as tais citocinas pró-inflamatórias, que levam à secreção do fator de necrose tumoral. Este constituinte, ou seja, a curcumina, também pode atuar como um redutor de radicais livres e diminuir também as interleucinas problemáticas. Uma outra opção que esteja ao teu dispor é o resveratrol, que é um extrato vegetal proveniente de frutas ricas em polifenóis. Nós podemos encontrar o resveratrol em frutas vermelhas, podemos também encontrar nas uvas, por exemplo, mas às vezes em situações de inflamação já presente há muito tempo, às vezes poderá ser mais benéfico usufruir dos seus benefícios para a saúde na forma de suplementos. E existem estudos que mostram que o resveratrol pode diminuir de facto as espécies reativas de oxigênio e os mediadores inflamatórios como o fator de necrose tumoral e a interleucina 6. Portanto, este extrato é muito útil na redução da inflamação, mas também pode melhorar ou ajudar a melhorar condições como a diabetes tipo 2, melhorando também o colesterol e ajudando a modular os níveis de glicemia, o que, por sua vez, ajuda a reduzir a inflamação. Depois temos um super antioxidante, que é a glutationa. A glutationa pode ajudar a diminuir o processo inflamatório. Ela é necessária para os processos de desintoxicação do nosso corpo, ou seja, de eliminação do nosso corpo. Ela é necessária para a mediação imunitária, ela é necessária para apoiar o nosso fígado e para controlar os radicais livres. Como consequência, é uma ótima ajuda para diminuir os níveis de inflamação crónica. Por último, mas não menos importante, temos os ácidos gordos essenciais, nomeadamente os ácidos gordos ômega 3, na forma de DHA e de EPA, porque são ótimos. Existe uma investigação que constatou que a toma de cerca de 1000 mg de um suplemento combinado de ácidos gordos com ômega 3 poderia reduzir significativamente a percentagem de gordura corporal em pessoas com excesso de peso. Estas são apenas algumas estratégias, algumas opções. Mais importante do que implementar estas estratégias é compreender a inflamação crónica e as suas causas subjacentes, porque se não soubermos de onde, o motivo pelo qual o nosso corpo está inflamado, dificilmente conseguiríamos optar por um plano terapêutico eficaz. Isso é muito importante, tendo em conta que a prevalência de condições inflamatórias está a aumentar a nível mundial. A autoimunidade, as doenças cardiovasculares, a diabetes, as alergias e a obesidade são apenas algumas das condições associadas à inflamação persistente, mas temos muitas outras, e é por isso que controlar a inflamação ainda no seu estado agudo pode ajudar a mitigar a progressão para um estado crónico. E infelizmente, em muitos casos, nós não estamos conscientes de que o processo inflamatório é, de facto, aquilo que está por trás dos nossos problemas de saúde. Mas lembra-te, é sempre melhor procurares um profissional de saúde que te possa ajudar a chegar à causa dos problemas de saúde para estabelecer um plano de tratamento e ajudar-te a alcançar os objetivos pretendidos, até porque cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo e cada corpo reage de forma diferente. Portanto, os tratamentos devem ser personalizados e o acompanhamento deve ser individualizado. Espero que este episódio te tenha feito sentido, tenha sido interessante e vemo-nos no